Olá, como vocês? Essa é a aula 1 da unidade 2 de termodinâmica do período especial de outono. Nessa aula a gente vai ver diferencial exata, relações entre derivadas espaciais, variação em processos quase estáticos, coeficientes termodinâmicos, processo em um gás ideal. Então, o conceito de diferencial exata é muito importante em termodinâmica e eu vou iniciá-lo agora. Então, vamos imaginar f de x, y uma equação de estado. Tá? Aí, se a gente tomar a diferencial dela, um df vai ser del f, del x a y constante dx, mais del f, del y a x constante dy. Eu já falei para vocês que quando a gente coloca esse índice aqui, quer dizer que eu vou tomar a derivada em relação a y mantendo x constante, ok? Então, se a gente definir que essa derivada del f, del x a y constante como f1 de xy, ou seja, uma função, e del f, del y a x constante como f2 de xy, são duas funções, né? Se a gente definir dessa maneira, e tomar a integral de df entre os intervalos 1 e 2. Bom, isso aqui está simulando um processo em que eu vou de um estado 1 para um estado 2, ok? Uma diferencial exata. Então, avaliando, integrando df entre os intervalos 1 e 2, a gente vai obter isso aqui, né? Integral de f1 de xy dx, ok? Já que isso aqui virou f1 xy, mais f2 de xy dy, entre os intervalos 1 e 2, é igual a integral aqui, né? Entre o intervalo 1 e 2 de df. Isso é igual a f no ponto 2 menos f no ponto 1, ok? Então, quando a gente tem uma função como essa aqui, tá? É uma função, equação de estado. E o valor da variação dela for apenas devido aos pontos 1 e 2, a gente fala que isso é uma diferencial exata. Ok? Então, está implícito então, que o valor da diferença de valores entre as posições 1 e 2 não depende de como você foi de 1 para 2. Ok? O que quer dizer que o resultado é independente do caminho. Integral desse tipo vocês conhecem em física, por exemplo, quando a gente vai fazer a variação da energia mecânica, energia potencial gravitacional. Então, a gente sabe que a variação da energia potencial depende apenas da diferença entre a energia no ponto 1 e a energia no ponto 2, independente de que trajetória você tenha tomado para levar um corpo de uma posição 1 para uma posição 2. Né? E obviamente que essa diferença vai ser diferente de zero se as posições 1 e 2 não estiverem na mesma altura. Ok? Então, aquela função f, se a gente olhar aqui, essa função f, ela é a derivada de fzinho em relação à coordenada x e em relação à coordenada y. Então, isso aqui a gente pode ver que é um gradiente de f. Tá? Então, se a gente pode escrever na forma vetorial f, então ele vai ser o gradiente de fzinho. Ok? E aí, se a gente tomar a integral no caminho fechado, né, da função f, então vai ficar f1 de xy dx mais f2 de xy dy. Ao longo de um caminho fechado, isso é a integral df ao longo de um caminho fechado, então significa que você vai de um ponto 1, por qualquer caminho você volta ao ponto 1. Então, esse resultado dá zero. Tá?
Mas vamos nos atentar aqui, já que a gente está escrevendo na forma vetorial, né? Isso aqui, F1 mais F2, é o vetor F, tá? E a gente está fazendo essa integral de F escalar dr, ok? Onde dr é dx na direção y mais dy na direção j, ok? Estou escrevendo isso aqui na forma vetorial, fica assim, tá? Bom, então a gente viu que esse cara aqui, ele vai ser igual a zero. Se a gente usar o teorema de Stokes, né? Lembrando o que o teorema de Stokes fala? Que uma integral de linha pode ser transformada numa integral de superfície, tá? Para isso, você vai ter que aplicar o rotacional na função que você estava integrando, tá? Então, o rotacional de f, dA é igual a zero, ok? Já que isso aqui é igual a zero, isso aqui também é igual a zero. Bom, se a gente olhar, essa integral, ela é, no caminho fechado, ela é igual a zero, implica o seguinte, não implicou num caminho particular. Então, ele não depende da área desse caminho, né? A área seria dada pela superfície que vai unir todos os pontos, né? Então, você teria no círculo, você teria uma área, se tivesse um caminho circular, a área seria de um círculo, ok? Mas ele é independente do caminho, então não é... Esse resultado vale para qualquer caminho, né? Não com um caminho particular. Então, isso aqui só é igual a zero se a gente tomar o rotacional de f igual a zero. Ok? Então, se isso aqui é igual a f, implica que o rotacional de f é igual a zero. Bom, o que a gente tem com isso? Então, vamos lá. Lembrando, então, que ΔF, ΔX a y é a função f1. ΔF, ΔY a x constante é a função f2. Ok? Se o rotacional de f é igual a zero, ok? Então, o que a gente tem? Se eu tirar o rotacional, aí vocês lá sabem que vai ser o determinante de uma matriz em que na primeira linha eu coloco os vetores de base, né? I, J, K. Na segunda linha, a derivada, del, x, del y, del z. E na última linha, as coordenadas, a função f1, f2 e f3. Nesse caso, f3 é 0, a coordenada z é 0. Na hora que você toma o rotacional disso, isso implica que essas derivadas cruzadas, uma menos a outra vai ser igual a zero, então implica que a derivada de f2 em relação a x é igual à derivada de f1 em relação a y, ok? Eu não quis fazer a conta toda aqui para não encher demais a aula, mas é trivial para vocês fazerem, ok? Bom, mas já que f1 é igual a ΔF, ΔX e f2 é igual a ΔF, ΔY, então se a gente colocar aqui no lugar de f2 isso aqui, eu já tenho uma derivada em relação a x, então eu vou ter também uma derivada em relação a y. Isso equivale, então, né? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que a derivada segunda de fzinho, del x, del y, é igual à derivada segunda de f, del y, del x. O que esse resultado aqui está informando? Que se você pode tomar a derivada em relação à primeira variável e depois em relação à segunda, o resultado é igual a você tomar a derivada da função em relação à segunda derivada e depois em relação à primeira, onde primeira aqui é x e segunda é y, ok? Isso está valendo porque a gente tem a função fzinho, ela tem uma diferencial exata. Okay? E esse resultado é muito importante, vocês vão ver na prática o que isso significa para a termodinâmica. Bom, uma das coisas é isso, que todas as propriedades de estado termodinâmicas, elas têm diferencial exato. Ok? Logo, o resultado de uma variação de propriedade de estado é independente do processo, e essa variação só depende da diferença entre os valores dos estados inicial e final. Então, é isso. Se você tem lá as propriedades de estado, a gente está ainda usando o gás como nosso sistema, né? Assim,
Então, nas variáveis pressão, volume e temperatura, se você quer avaliar a diferença ao longo, depois que um processo ocorre na pressão, no volume e na temperatura, basta você pegar qualquer pressão no estado final menos a pressão no estado inicial. Isso vale para temperatura e volume. Essa diferença ela é independente do caminho que foi tomado no processo, tá? Ou seja, é independente do processo, ok? Vai ter um exemplo aqui que vai ficar bem definido isso. Então, agora a gente vai obter umas relações entre derivados espaciais que são muito importantes quando a gente está tratando com as derivadas. E a gente muitas vezes precisa transformar um resultado em outro. Então, eu vou fazer isso aqui. Seja a função de estado f de x, y, z igual a zero. A diferencial, bom, o que acontece? Se eu tenho uma equação de estado aqui, isso seria pensar, por exemplo, f de p, v e t. Tá? Eu posso escrever qualquer propriedade de estado em função das outras. Né? Então, a gente pode escrever x em função de y e... Ok, a gente pode escrever x em função de y e z. Mas eu também posso escrever y em função de x e z. Então, se eu pegar a diferencial de x e uma diferencial de y, então vai ficar dessa maneira, né? Se eu escrever x em função de y e z, um dx, uma diferencial de x, vai ser o quê? Del x, del y, a z constante dy, mais del x, del z, a y constante dz. Bom, se escrever y em função de x e z, a diferencial de y é igual a del y, del x, a z constante dx, mais del y, del z, a x constante dz. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar essa expressão de dy aqui e substituir aqui, ó. Ok? Substituir aqui, tá? Então, essa expressão toda vai ser substituída aqui, certo? Então, o que vai ficar? Vai ficar o seguinte, né? Então, dx é igual a del x, del y, que a gente já tinha, multiplicado por dy, que é isso. Então, aí vai ter del y, del x a z, esse primeiro termo aqui, né? E multiplicado por dx, né? Mas, agora eu tenho isso aqui multiplicado por esse outro termo aqui. Del x, del y a z, del y, del z a x, que está aqui, dz. Né? Mas eu já tinha um termo dz também. Então, eu coloquei em evidência aqui dz, então ficou com mais del x, del z a y. Ok? Beleza. Olha, olhando aqui, ó, do lado de cá nós temos dx. Do lado de cá nós temos dx, do lado de cá nós temos dz. Se a gente igualar, né? Nós estamos igualando. Se a gente igualar um lado ao outro da expressão, a gente vai ver que essas duas derivadas que acompanham o dx tem que ser igual a 1, né? Que é o que está multiplicando dx aqui. E essas derivadas aqui que acompanham o dz tem que ser igual a zero, porque do lado de cá não tem zero. Ok? Então, com isso, a gente vai chegar a duas relações. Como isso vezes isso é igual a 1, aí a gente pode pegar e levar esse outro lado aqui no denominador. Então, del x, del y a z é igual a 1 sobre del y, del x a z. Então, a gente obtém essa primeira relação. Olha só, essa primeira relação está falando que se eu tenho uma derivada de x em relação del x, del y, mantendo z constante, eu posso substituir por 1 sobre uma derivada que está trocando aqui, del y, del x, a z constante. Ok? Isso aqui é um resultado que a gente simplesmente obteve de derivadas parciais, ok? Por uma função f de x, y, z, escrevendo as diferenciais. Bom, a outra expressão, que é essa aqui igualada a zero, né? Então vai ficar del x, del y, a z constante,
del y, del z, a x constante, né? Aí o que ficou? Esse cara aqui, isso aqui está sendo igual a zero. Então, a gente pegou esse termo aqui, jogou para o lado de lá da igualdade. Então, ficou menos é igual a menos del x, del z, a y. Bom, aí o que a gente faz? Essa que está aqui com menos, ela vem para cá dividindo, ok? Ela vem para cá dividindo, aí a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Ela é a mesma coisa que está multiplicando aqui, 1 sobre del x, del z, a y constante. Mas, como a gente sabe dessa propriedade, a gente pode passar ela para cima e invertendo aqui. Então, vai ficar del z, del x, a y constante é igual a menos 1, porque quando passou para lá, a gente viu que era menos isso aqui. Ok? Então, a gente obtém duas relações entre derivadas parciais que são muito importantes para resolver situações em que, por exemplo, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Então, ok, eu uso essa propriedade aqui, essa relação, e saio de uma coisa que eu não tenho para uma coisa que eu tenho, né? E muitas vezes eu tenho, por exemplo, essas duas relações aqui. Ok, eu tenho essas duas relações aqui, mas eu não tenho ela com 3, mas eu tenho que isso, essas duas é igual a menos 1 sobre essa, ou qualquer uma delas, né? Eu posso ter duas dessas aqui e passo para o lado de lá. Ok? Isso vai ser bastante usado no curso. Então, vamos caminhando aqui. O que a gente vai ver agora? Vamos ver como que fica a variação em processos quase estáticos. Então, vamos pegar a equação de estado, F de P, V e T igual a zero. Tá? É uma equação, não é uma equação de gás ideal, não estou especificando, é uma equação de estado que você tem como variáveis pressão, volume, temperatura. Tá? Aqui o volume é o volume específico, né? Então é um volume total dividido pela massa ou número de mols. Então a gente pode obter a variação de qualquer uma das variáveis de estado, né? Ou um dp, um dv ou um dt da seguinte maneira. Né? Se eu quero dp, eu tenho que escrever p em função de v e t, então dp vai ser, né, por derivadas parciais aqui, vai ser del p, del v a t constante, dv, del p, del t a v constante, dt. Né? Então, dessa maneira, eu posso avaliar uma diferença na pressão entre um estado 1 e 2, tá? Se eu escrevo V em função de P e T, eu quero avaliar o volume, então eu faço como aqui na pressão, né? Então eu vou tomar a derivada do volume em relação à pressão a T constante, multiplico dP, mais dV, del V, del T, AP, dt. Isso vale para a temperatura também, ok? Bom, vou falar um pouco sobre coeficientes termodinâmicos, dois coeficientes que são importantes. Mais para frente vai aparecer esses dois coeficientes, mas numa dada situação, numa situação diferente daqui. Mas então vamos lá. Vamos definir o coeficiente de expansão isobárico como um beta-P, onde o índice P está indicando que a pressão é constante, tá? Ele é isobárico. É um coeficiente de expansão. Ele é definido como 1 sobre o volume, a derivada do volume em relação à temperatura P constante. Ok? E também a gente vai definir coeficiente de compressão isotérmica, o kappa, índice T, né? O índice T, então, está indicando que a temperatura é constante, tá? Em termodinâmica, a gente sempre vai usar isso, porque tem que estar explícito o que a gente está mantendo constante num processo. Vocês vão ver um exemplo que eu vou fazer daqui a pouco, o que a gente pode tratar as duas, uma propriedade constante enquanto a outra varia, ok? Então, vamos chegar lá na próxima slide. Então, ele é identicamente definido como menos 1 sobre V, del P a T constante. Bom, por que o menos aqui? O menos aqui é o seguinte: o que a gente espera quando a gente está comprimindo um objeto?
a gente espera assim, que quando você aumenta a pressão, o volume diminui, né? Isso é o normal, né? Certo? Então, se a gente está avaliando como o volume muda com a pressão. Então, um aumento da pressão, ou seja, uma variação positiva aqui embaixo, a gente sabe que a gente vai obter uma variação negativa aqui em cima. Então, essa derivada, para esses materiais que se comportam dessa maneira, que é a maioria, quando você comprime, quando você aplica, aumenta a pressão, o volume diminui, ok? Então, para esses materiais, essa derivada aqui é negativa sempre, tá? Então, por isso que tem o menos aqui, só para o coeficiente ficar positivo, tá ok? Beleza? Bom, mas tem materiais que têm comportamento diferente. Lá tem comportamento diferente assim de você. Para esse aqui, por exemplo, aqui a gente espera também. Vou voltar aqui só um pouquinho porque eu queria falar de um material, mas eu preciso dessa expressão aqui. O que acontece aqui? A gente sabe também que esse beta ele vai ser para a maioria dos materiais positivos. O que eu tenho? Se eu aumento a temperatura de um material, ele expande. Então, aumenta o volume. Então, esses dois aqui vão ter variações que acompanham, né? Se a variação desse é positiva, ou seja, se aumenta, aqui também aumenta. Então, essa derivada é positiva. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Então, essa derivada também é positiva, ok? Então, de tal maneira que o beta, ele é positivo para a maioria dos materiais. Mas, lá no laboratório que a gente desenvolve os aviões para o aerodesign, a gente tem um plástico que a gente usa para revestir o avião. Assim, em geral, usa para revestir a asa, as superfícies de controle, as superfícies de cauda. Então, ele é chamado plástico termorretrátil. Então, para esse plástico, quando a gente aumenta a temperatura, ele contrai, certo? Assim, então, ele tem essa derivada aqui para ele é negativa, ok? Então, isso significa que ele tem um coeficiente de expansão negativo, tá? Ok? Mas não é o que acontece com a maioria dos materiais, tá? A maioria dos materiais ele vai ter um coeficiente de expansão positivo e um coeficiente de compressão também positivo, tá? Dado que porque foi definido assim, tá certo? A gente definiu esses coeficientes dessa maneira, tá? Então, se a gente pegar um gás real, eu não estou fazendo a conta aqui toda, mas é fácil, né? O que a gente tem que pegar? Pega a equação de estado de gás ideal, escreve aqui para volume. Então, PV igual a NRT. Então, se a gente escrever para volume, vai ficar aqui V igual a NRT sobre P. Se a gente tomar essa derivada do del V, del T, da expressão, vai ficar NRT, então estou tomando derivada em relação ao T, o T vai embora. Então vai ficar NR sobre P, ok? Já que P está constante. Então ficou NR sobre P dividido por V. NR sobre PV é exatamente 1 sobre T, ok? Então, para um gás real, esse coeficiente de expansão isobárico é 1 sobre a temperatura. Tá? E aqui, para o gás ideal, o coeficiente de compressão isotérmica se a gente toma a expressão do volume e deriva em relação à pressão, né? Então, lembrando que a expressão do volume vai ficar nRT dividido por P. Quando deriva, vai ficar menos nRT sobre P2. Ok? Bom, menos, mas já tinha um menos aqui, ficou mais. Então, ficou nRT sobre P ao quadrado. Mas já tem o V, então vai ficar nRT sobre PV, 1 sobre P. Esse nRT sobre PV é igual a 1. Ok? Então, vai ficar 1 que multiplica 1 sobre P. Então, o coeficiente de compressão isotérmica para o gás ideal é 1 sobre a pressão. Tá? Ok? Eu não fiz aqui para gás de Van der Waals,
depois vocês obtêm qual que é o coeficiente de expansão isobárico para o gás ideal para o gás de Van der Waals e o coeficiente de compressão isotérmica para o gás de Van der Waals. Provavelmente eu posso também pedir isso num problema para vocês obterem, tá? Então vamos aqui verificar um processo que ocorre num gás ideal, tá? Então imagina que aqui a gente tem uma superfície, um diagrama P, esse aqui está invertido, tá? V, P, T, né? Volume, pressão e temperatura. Então você tem uma superfície aqui, onde que a gente tem dois caminhos possíveis para ir de 1 para 3. Ou a gente vai para o caminho 1 até 2 e 2 até 3, ou de 1 até 4 e de 4 até 3. O que ocorre? Ao fazer o caminho 1, 2, 3, a gente vai mudando o volume, a pressão constante, está vendo aqui? Ó? Nós temos uma isobárica aqui, essa aqui é uma isobárica, essa aqui é outra isobárica. Tá? Essa aqui é uma isotérmica, essa aqui é outra isotérmica. Então, ao ir de 1 para 2, a gente muda o volume, tá? O volume está aqui, vai mudando, isobaricamente, até o ponto 2. Né? Nesse caminho, o volume mudou e a temperatura mudou também. Mudou de T1, se estava na isoterma 1, para T2, isoterma 2. Depois, a gente vai fazer a mudança no volume indo de 2 para 3, tá? Isotermicamente. Então, a pressão vai mudar de P1 para P, não sei se é P3 aqui, acho que é P3, P3, porque que ponto isso aqui, o 3 está aqui, isotermicamente. Então, o volume muda, a pressão muda e a temperatura fica constante. Como as propriedades estados, elas têm diferencial exato e a gente sabe que a variação dela ao sair de um estado para outro, independente do caminho, a gente também pode escolher fazer o processo em vez de 1, 2, 3, 1, 4, 3. Então, primeiro a gente avalia como o volume muda com a pressão, a temperatura constante, indo de 1 para 4, e depois a gente avalia como o volume muda com a temperatura, mantendo o P constante. Tá? O resultado é independente. Se eu pego o volume no ponto 3 menos o volume no ponto 1, vai dar o quanto o volume mudou, independente de qual caminho eu tenha escolhido. Tá? Qualquer propriedade de estado tem essa característica. O valor da diferença da propriedade de estado que você está avaliando só depende da diferença entre o estado final e o estado inicial. Ok? E por isso eu posso escolher qualquer processo para fazer uma mudança. Então, aí você pensa assim, não, vários processos são muito diferentes. Mesmo assim, a diferença entre a pressão só vai depender do estado final e inicial? Sim, tá? Isso vai. Então, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Vamos, então, considerar que a gente está avaliando o volume, tá? Então, como independe, ou hora você vai estar mudando a pressão, hora você vai estar mudando a temperatura, certo? Então, aqui primeiro, aqui, ó, 1, 2, 3. Primeiro, a gente muda o volume com a temperatura e depois o volume com a pressão. Aqui primeiro a gente muda o volume com a pressão, depois o volume com a temperatura, tá? Então, vai aparecer essas duas derivadas aqui, elas estão dizendo isso. Ó. Então, uma mudança infinitesimal do volume, aí é preciso dizer, está implícito, mas é preciso dizer que ao sair de 1 para 2, o que a gente faz? A gente faz isso quase estaticamente, né? A gente vai por uma sucessão de estados de equilíbrio, ok? A gente viu lá no início do curso que a gente não é em termodinâmica de equilíbrio, então a gente precisa realizar processos
eu tenho que avaliar enquanto as variáveis param de mudar. Então, assim, ao sair de 1 para 2, aqui a mudança é... Eu não posso sair de 1 para 2 sem passar por uma sucessão de estágios de equilíbrio, tá? Que aí por isso que a gente está usando esse conceito de diferencial aqui, ó. Eu estou avaliando como o volume muda com a pressão à medida que eu aumento a pressão infinitesimalmente. Então, seria aqui, ó, de 1 para 4. Ó. O volume está mudando com a pressão, a gente faz isso por uma sucessão de estados de equilíbrio, certo? Então, dV, uma mudança infinitesimal do volume, vai ser ΔV, ΔP até constante. Então, seria fazendo isso aqui, né? De 1 a 4, ou de 2 a 3. dP mais ΔV AT, AP constante dt. Então, ou seria fazendo aqui de 1 a 2, ou aqui de 4 a 3, né? Porque o T que está mudando, certo? Mas lembrando, então, se eu estou fazendo aqui, é porque eu peguei o caminho 1, 4, 3. Se eu estou fazendo aqui, é porque eu peguei o caminho 1, 2, 3. Ok? Lembrando, a gente está para gás ideal, um processo para gás ideal. A gente já definiu lá atrás, o que é o coeficiente de compressão isotérmica. Ele é menos 1 sobre V, ΔV, ΔP, até constante. Então, esse termo aqui, ele vai ser o quê? Vai ser menos kappa TV, né? Menos o coeficiente de compressão isotérmica vezes o volume. Beleza? dP. E aqui, isso aqui vai ser ΔV, né? Porque o beta é 1 sobre V, ΔV, ΔT, AP constante. Então, ΔV, ΔT, AP constante é beta, e o V vai falar multiplicando, beta, V. Tá? O índice P aqui está indicando que é o coeficiente de expansão isobárica. Então, ficou assim, ó, a mudança no volume vai ser menos kappa T VDP mais beta P VDP. Ok? Bom, o que a gente faz? A gente vai... tem V multiplicado aqui e aqui. Desculpa que aqui eu coloquei um V maiúsculo e aqui o V minúsculo, né? Na realidade, eu estou pensando em volume infinitesimal. Vou corrigir essa transparência depois, mas a aula vai ficar assim. Então, eu vou passar o V para cá dividindo, mas eu já consertando aqui, tá? Que o V aqui é o V infinitesimal, tá? Os coeficientes lá independem. Lá a gente definiu como volume total, mas você pode dividir pelo número de massa e o coeficiente fica a mesma coisa. O volume é o volume específico. Então, vai ficar dV sobre V. Aí, a gente sabe que para o gás ideal, kappa T é 1 sobre P, né? A gente viu aqui atrás, ó. Kappa T é 1 sobre P e beta P é 1 sobre T. Né? Então, estou substituindo aqui, ó, kappa como 1 sobre P e beta como 1 sobre T. Então, vai ficar dV sobre V menos dP sobre P mais dt sobre T. Né? Aí, passando tudo para o lado de lá, vai ficar TV, dV, esse aqui está menos, vai ficar mais dP sobre P, esse aqui está mais, vai ficar menos dt sobre T, igual a zero. Ok? Integrando todos eles, né? A gente vai ter um ln aqui, outro ln de V, mais ln de P, menos ln de T. Ok? Então, vai ter ln de V mais ln de P, menos ln de T, a gente sabe que propriedade de logaritmo, isso é o ln de P vezes V dividido por T. O lado de cá é igual a zero, eu vou chamar isso como uma constante, ok? Bom, e aí, tirando o logaritmo, subindo com esse logaritmo, a gente precisa aplicar exponencial dos dois lados, né? Aí, de tal maneira que, se eu aplico exponencial, vai ficar PV sobre T igual a constante. Ou seja,
equação de estado de gás ideal. Bom, aí você vai falar assim, mas é óbvio, né? Você já usou que o kappa e o beta era de gás ideal, então, ou seja, mas o que eu quero mostrar aqui é que, vamos imaginar que você tem um gás, ok? Vai fazer um processo em que o volume vai mudar. Você quer avaliar como o volume muda, certo? Aí você faz primeiro a pressão constante e depois a temperatura constante. Ou o contrário, que não muda. Mas você faz com que um caminho seja a pressão constante, outro caminho a temperatura constante. Aí imagina que você tem um gás, não é gás ideal. Não é difícil imaginar que a gente possa fazer um experimento para obter essa informação aqui. Ó. Como que o volume muda a pressão constante. Tá? E também não é difícil imaginar que a gente possa fazer um experimento para esse gás e ver quanto que o volume muda quando a temperatura muda. E aqui, como que o volume muda quando a pressão muda. Tá? Mantendo aqui T constante, mantendo P constante. Aí a gente vai obter o que para esse gás? Esses coeficientes. Certo? Esses coeficientes. Aí, beleza. Eu obtenho esses coeficientes, então suponha que aqui eu obtive lá e ele é uma constante dividido por P vezes outra constante. Tá? Não vai ser muito diferente, mas então ele é uma constante dividida por P ao quadrado, e aqui eu vejo que é uma constante dividido por T ao cubo. Sei lá. É um gás. Você fez o experimento e obteve essas coisas. Aí, então você vai ter uma expressão para o coeficiente de compressão isotérmica e para o coeficiente de expansão isobárica. Isso coloca aqui no lugar. Aí você vai fazer essa integral, o que você vai obter aqui no final? Uma equação de estado para esse gás. Então, observe, você não sabia a equação de estado para esse gás, você fez um experimento em que você mudou o volume, né, controladamente, ok? Por processos por processos infinitesimais, né? Você fez isso quase estaticamente, bem controlado, obteve essas duas informações aqui, e aí você obtém a equação de estado para o gás, entendeu? Então, observe que se você faz esses dois experimentos, você consegue, pensando que seu gás só vai depender dessas três variáveis, você consegue obter a equação de estado para esse gás. Tá? Então, essa que é a importância desse resultado. Okay? Dá para fazer, a gente já sabe a equação. Aí já é o contrário, quando você sabe a equação de estado, qual a informação que você tem? Você tem informação que você obtém os coeficientes de compressão e de expansão. Certo? Então, você sabe como que o sistema responde a uma compressão e uma expansão. Uma compressão, ou seja, aumenta a pressão, varia a pressão, você sabe quanto que o volume desse gás muda. Varia a temperatura e você sabe quanto que o volume desse gás muda. Ok? Bom, eu acho que então aqui a gente termina, tá? Lembrando que a gente está iniciando a unidade 2, essa é a primeira aula, ok? E aquela figura eu usei do livro do Cias Sanger. Então, até a próxima então, gente.